Porque vamos ser sinceros, eu não estava preparada para esse plot. Amigas, eu estou de volta e hoje vim contar para vocês as minhas leituras de maio. Bora, porque temos muita coisa boa nesse mês de maio. Bom, eu comecei o mês lendo a continuação de Sangue e Ciências, o quarto volume. Descobrimos que a única fraqueza de um primordial, adivinha qual é? É se apaixonar. Além de que a Poppy e o Castle, eles são corações gêmeos. Eu amei essa temática de corações gêmeos. É bem parecido com o laço de parceria que nós conhecemos. E também descobrimos que isso era algo muito estranho que não acontecia há muito tempo já, há séculos. E que a Poppy e o Castle são os primeiros há muito tempo. Aqui nós vemos mais sobre o desenvolvimento da personagem feminina, com a Poppy, ela compreendendo o poder que ela tem nesse mundo e se posicionando, se dizendo, tá bom, eu sou a rainha, eu preciso começar a actuar como a rainha. Algo que eu senti foi que a autora, ela aborda muito essa questão de o bem e o mal. E entre a sanidade e a loucura. Entre a sanidade e a loucura tem uma linha muito, muito fina. Porque durante a história nós vamos ver a Isbeth, que ela toma umas decisões assim que você fala, nossa, que parece que é bom, mas não é exatamente bom. Parece que é ruim, mas não necessariamente é algo ruim. São apenas pessoas tomando ai, atitudes erradas, querendo acertar na vida. Agora vamos falar sobre os pontos importantes da trama. A Poppy, ela é uma personagem que, como nós já conhecemos, ela sofreu muito durante toda a sua vida. E ela é uma pessoa que eu me identifiquei muito com ela, porque ela tem essa tendência a ver o bem em todo mundo. Ela não enxerga, na realidade, ela não quer enxergar a maldade nas pessoas. Ela toma atitudes querendo como que salvar a todo mundo, querendo que todo mundo se salve. E isso vai afetar na narrativa da história, vai trazer mais problemas para ela, que se ela poderia, que se ela se tivesse posicionado de uma maneira diferente, o rumo da história teria sido outro. E que exatamente isso, às vezes, sacrifícios precisam ser feitos e não dá para salvar todo mundo necessariamente. Outro ponto importante é que ela vai reencontrar a Tawny, a melhor amiga dela, que nós não vemos ela desde o final do primeiro volume. E agora ela vai ser reintroduzida na narrativa da história. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que aconteceu na vida dela depois do final do primeiro volume, já que o foco estava na Poppy e no Castle. Vamos ser introduzidos a novos personagens, vamos nos aprofundar ainda mais nos personagens já existentes e nós percebemos que a Tawny ela como que tem algum poder que até agora não sabemos, tá? Até agora eu não sei. E aqui ela vai falar algo para Poppy que nós vamos ficar assim, hum. Vamos ficar pensando que fala para ela, eu até anotei, que ela sabe, diz assim, ó. Fala para Poppy que ela já sabe o nome da consorte. E nós sabemos que nessa história, a consorte, ela é muito poderosa. E que você falar o nome dela traz morte. E aí nós ficamos assim, como é que ela sabe o nome dela, se ninguém fala o nome dela?
E aí ela parte em direção a Solis para resgatar o castelo. Só que aí no processo, a Iliana, ela vai descobrir e vai colocar uma maldição no Kieran. E vai falar que para ela tirar essa maldição do Kieran, a Poppy precisa trazer o Malek para ela. Precisa trazer ele de volta à vida e assim ela vai tirar a maldição do Kieran. Aí eles partem. Acontece um negócio que no final ela acaba libertando o Cássio e ela fala, e eles acabam fazendo a união, que é tipo uma espécie de conexão mais profunda entre eles, que é como que eles se tornam trigêmeos, alguma coisa assim. É um acordo que interliga a vida dos três. E aí nós descobrimos que o Nictus é o primordial da morte e que a Serafina, é o primordial da vida. E que a Poppy, ela é uma personagem que, se nós formos analisar os níveis de poderes de todas as pessoas desse universo, a Poppy, ela é a personagem mais poderosa de todas elas. E o que causa raiva nas pessoas é que, nossa, mas ela é poderosa, mas ela não usa do seu poder. Gente, nós temos que entender que ela é uma. Pensa no contexto da vida dela. Ela passou toda a sua vida sendo controlada e literalmente vivendo em cárcere privado. Ela não podia sair nem de casa, no caso do castelo onde ela ficava. E agora ela está se descobrindo. É como se a faixa dos 12, 13 anos em que nós nos começamos a descobrir, a desenvolver como pessoa, a Poppy está acontecendo com ela agora aos 18, 19 anos. Isso, obviamente, acaba prejudicando no desenvolvimento do poder dela. Ela é muito poderosa, porém ainda ela não desenvolveu esse poder e ela não sabe como controlar esse poder. Nós também não sabemos muito sobre esse poder. Ela é primordial da vida e da morte, dos ossos e do sangue. Os quatro. Quando ela chega ao templo para se encontrar com a Sveti, ela acaba matando ela, acaba acontecendo uma guerra e tudo mais, uma batalha aí, e ela mata a Sveti. Só que nisso, a Sveti tinha feito umas coisas que vai desencadear vários problemas ao longo da narrativa. Ela matou a Sveti, se livrou da Sveti, beleza. Mas nesse processo, ela acaba acordando os outros deuses, que tem tantos deuses bons como deuses ruins. Só que ela não destruiu a coroa de sangue 100% ainda. Ela só matou Sveti. Agora tem a coroa de sangue, tem as pessoas que não confiam nela, porque simplesmente decidiram odiar ela, tanto do povo da Atlântia quanto de Solis, mas esses deuses que despertaram que são maus, que querem o poder para eles. Bom, falando agora um pouco sobre a minha opinião do livro. No final eu dei 4 estrelas e meia. Eu tirei meia estrela por conta que a autora, no meio do livro, ela dá um salto no tempo e acaba como não contando coisas e eu senti que prejudicou na minha dinâmica da leitura. Eu queria ter visto isso no presente, acontecendo no momento. Não que fosse contado, então eu fui lá e fiz isso e isso. Não. Eu queria ter visto acontecendo na prática. Para isso, a história ela se aprofunda muito mais na fantasia. Agora que nós começamos a mergulhar nela, também vemos mais sobre o desenvolvimento do casal. A autora, ela também traz personagens da série spin-off, Carne e Fogo, e nós começamos a adentrar exatamente muito mais na fantasia em si, que até agora era tudo supérfluo.
Gostei também que a Poppy, ela começa a realmente a amadurecer nesse livro. Ela começa a entender os seus poderes, a relação dela com os amigos, com Castle, com todas as pessoas ao redor. A Fun Family de fundo, que é incrível. Minha segunda Fun Family favorita, tá bom? A primeira é Jacotar. Foi um ponto muito importante, já que dá como que um alívio, por conta de que o livro todo se passa em um período de guerra. Aí a autora traz essa nova perspectiva de outras pessoas, acrescentando muito mais para a história e para a narrativa dele. O livro não é somente sobre romance e guerra, é sobre erros, é sobre acertos, é sobre tomadas de decisões, errando, tentando acertar, é sobre a vida, sobre a jornada de amadurecimento e crescimento dos nossos personagens, sobre aprendizados e uma jornada constante de amadurecimento e crescimento dos personagens. Eu gostei bastante, é uma série que eu super recomendo. Vou continuar sim lendo a série e aí eu venho atualizando para vocês. Bom, daí eu decidi dar uma pausa nessa série, né? As emoções estavam a todo vapor. Eu falei, não, calma. Precisamos dar uma acalmada, vamos respirar, porque o negócio estava ficando cada vez mais intenso. Aí eu fui ler uma autora que eu estou com um projeto de ler todos os livros dela, que é a minha autora de romance clichê favorito contemporâneo, que é a Lana Ferguson. Dela eu já li A Babá, Farejando o Amor, e agora recentemente eu li O Lago do Amor. Gente, assim, todos os livros que eu li dessa mulher até agora eu favoritei. E O Lago do Amor eu favoritei também. Eu li esse livro em uma sentada. Em uma semana eu li esse livro. Porque ele é rápido, ele é fluido, ele é cativante. Desde a primeira página que eu li a dedicatória da autora, eu já estava apaixonada pela história. E eu gosto que a autora, ela é esse tipo de autora que em suas histórias, por mais que sejam hot, ela não traz somente o romance. Ela também traz o desenvolvimento dos personagens, se aprofunda neles, mas não se aprofunda tanto. Aqui nós vamos conhecer a história da Keiana. Ela é uma protagonista que perdeu seus pais e com isso ela se viu afetada profundamente. E ela vai voltar para a Escócia, para uma cidadezinha do interior da Escócia, onde os seus avós moram. Só que ela tem uma relação muito delicada com os avós, porque antes dela nascer, o pai dela brigou com os avós e acabou se distanciando deles, pegou suas coisas e foi embora. Ela nunca conheceu essa avó, assim, nunca, sabe? Nunca. Só de foto. E ela vai para lá porque ela não tem mais ninguém. Ela perdeu o pai, tinha perdido a mãe já, né? O pai ele teve câncer e acabou morrendo. Aí ela vai para lá sem avisar e quando ela chega lá, assim, a avó, é a avó que abre a porta e ela para ele e fala assim: O que você está fazendo aqui? Pode voltar para o lugar de onde você saiu, minha filha. Basta. E aí ela meio que tem uma discussão e tudo mais. E a avó, ela acaba concordando em que ela fique. Só que ela fala, eles têm um negócio numa fazenda que eles têm ali. E a avó fala que se ela quiser ficar, ela vai ter que trabalhar na fazenda da família. Por outro lado, temos o avô da protagonista, que ele é um piteuzinho, assim, é uma pessoa muito boa, muito bondosa, que acolhe ela. Também temos o nosso protagonista, que ele é um fazendeiro que trabalha para a avó da nossa protagonista. E nós vamos entender isso ao longo da narrativa. O livro ele tem um pezinho no sobrenatural,
É bem parecido com Os Descaminhos de Juni Farro, um livro muito bom que, se vocês não leram, também recomendo que leiam. Eu amei esse livro, tanto que eu favoritei ele. Fala sobre luto, fala sobre amor, fala sobre recomeços, fala sobre segundas chances, tanto no amor quanto na família. Fala sobre esquecer o passado e viver o presente. Também traz questionamentos sobre nós não deixarmos que as opiniões dos outros nos afetem, que às vezes a pessoa fala algo que nos machuca, não necessariamente porque ela é má, que as ações dela falam mais sobre ela do que sobre nós. Às vezes, elas tomam uma atitude querendo acertar, mas acabam errando. Vocês estão percebendo que os livros que eu estou lendo estão indo nessa direção bem parecida, né? Eu também acabei de perceber agora. Daí eu voltei para a fantasia e eu decidi ler um livro que eu estava com muita vontade de ler há muito tempo. E foi um livro assim que me surpreendeu. Era algo totalmente do que eu vinha lendo ao longo desse ano. É sobre uma fantasia. Imagina o seguinte: uma fantasia com assassinos, com ladrões, numa época um pouco meio medieval, inspirado no Oriente Médio, passado no deserto, com intrigas, com guerras, com traições e uma possível revelação na história. E por que não melhor quando se passa num império marcial? E eu estou falando de Uma Chama entre as Cinzas, da Sabata Hir. Aqui nós vamos conhecer a história da Laia. Ela é uma escrava que mora no Império Marcial, ela é uma pessoa que mora no Império Marcial, onde as pessoas que se opõem ao governo, à ditadura desse império, eles são caçadas, são torturadas e são mortas. Mas tudo nessa narrativa vai mudar quando a família dela é assassinada e o irmão dela é capturado. Para salvar o irmão dela, ela vai precisar se aliar aos inimigos da coroa e vai ter que se infiltrar no reino, na academia onde os marciais são treinados para serem soldados assassinos. Eles usam um tipo de máscara de ferro que, com o tempo, eles não podem tirar essa máscara. E com o tempo, de tanto eles usarem, a máscara começa a penetrar no rosto deles. Nós temos um mundo cruel onde crianças, elas são pegadas e são obrigadas a treinarem de uma maneira cruel para se tornarem esses soldados, desde crianças. Onde também temos famílias sendo assassinadas porque simplesmente diz que não concorda com o governo. Também temos isso de que, ai, não gostei de você, vou te matar. Pronto, acabou. Nessa academia, as crianças que não se comportam, elas são açoitadas em público até a morte. Aí, para salvar a sua irmã, ela se infiltra nessa academia, ela se disfarça de escrava e vai se aliar a um soldado chamado Vetúrios e vai fazer um acordo com ele em que os dois vão se ajudar aos seus propósitos. O livro ele fala sobre tem secretos, fala sobre intrigas e traz muitos esse questionamento sobre que o mal pode estar mais próximo de você do que você imagina. Foi um livro assim que eu gostei bastante, que me surpreendeu bastante. Era algo que eu estava necessitando, foi uma fantasia bem diferente do que eu já tinha lido antes. E ela traz esse questionamento sobre como às vezes nós aceitamos coisas que na realidade não deveríamos aceitar. E as consequências que essas decisões que tomamos vão desencadear na nossa vida.
É um livro bem dinâmico e eletrizante que, enquanto você lê, parece que você está assistindo um filme de ação bem nível Tom Cruise, assim. No final eu dei 4 estrelas e meia. Eu tirei meia estrela porque no início, gente, a protagonista, ela acabou me irritando porque ela é covarde. Tudo bem que na vida não somos covardes, mas poxa vida, para as coisas que ela tinha vivido, meio que não era aceitável que ela fosse covarde. E a questão nem é ser covarde, é que ela acaba tomando umas ações meio que infantis e imaturas que você fala. Minha filha, acorda para a vida. Por exemplo, literalmente, ai, nós estamos morrendo. E ela está lá pensando no machucado que ela tem. Tipo, como assim? Sobre liberdade, é sobre coragem e é principalmente sobre ter esperança, sobre ver o futuro e acreditarmos nele. É um livro que, na nota da autora, ela fala isso, que ele é inspirado na Roma antiga, o que faz muito sentido. É uma mitologia que ela está bem enraizada também no Oriente Médio, com direito a ghouls e a Djinns. Uma Chama Entre as Cinzas é um livro muito focado na academia e nos propósitos da Laia e do Vetúrios. Personagens determinados a alcançar seus propósitos, mesmo que de maneiras distintas, além de sobreviver no meio de tudo isso. Bom, agora vamos para a parte dos audiolivros. Eu adoro ouvir audiolivros. Que experiência incrível! É um hábito que eu quero melhorar cada vez mais e eu confesso que eu não escuto tanto. Nesse mês de abril, eu terminei 3 audiolivros que eu tinha começado a ler há muito tempo, mas não tinha concluído, sim, desde o ano passado. E eu li pela plataforma do Esquilo. Essa não é uma publicidade não, tá bom? Mas, caso você não conheça, a plataforma do Esquilo é uma plataforma de leitura 100% gratuita e legalizada, onde nela você tem tanto e-books, como mini-books, como audiolivros. Também, se você tem um plano de celular, você pode ir na página, verificar benefício, na loja deles, e você ganha um mês, todo mês um livro. Eles também têm a dinâmica de Gnosis, que é como a moeda virtual deles, onde quanto mais você lê, você acumula moedas e essas moedas você pode trocá-las por livros. Assim, é uma das minhas plataformas favoritas. Eles também têm planos de assinaturas que você pode assinar, mas são tantos livros gratuitos que eles disponibilizam que eu duvido você ler tudo isso. E eu comecei ouvindo Caminhos Cruzados, do Paulo Carneiro. É um livro histórico, é o primeiro livro histórico assim que eu leio nesse ano. É um livro, gente, que ele é diferente. É um livro que, se fosse para ler, é algo intenso, denso, mas ao mesmo tempo leve. Fala sobre a diáspora judaica. O livro vai falar sobre as perseguições que o povo judeu sofreu desde o colonialismo de 1654, onde eles se estabeleceram em Nova York, até a, até a atualidade. Em 1964, quando eles se estabelecem em Nova York, eles vão comemorar o seu primeiro Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, mostrando as crueldades, as vulnerabilidades e os desafios que eles enfrentaram durante todo esse período. É um livro que ele é cruel, é inspirador, é reflexivo, é doloroso e é instigante. Eu não vou falar muito sobre a história para vocês, porque tudo que eu falar é um spoiler.
Vocês precisam ler. É um livro que é para você fazer a leitura imersiva. Não pense muito, se concentre e deixe que a história ela penetre em você. A escrita do Paulo, ela nos leva a nos questionar, a nos analisar sobre as decisões que nós tomamos quando vemos que injustiças estão sendo cometidas com outras pessoas, sobre as discriminações que eles sofreram durante a Inquisição e o não posicionamento das pessoas que não eram judias, que não eram judeus, que podiam haver ajudado eles. Fala sobre a importância que a Igreja Católica teve naquela época, onde ela perseguia os judeus, matava as crianças, criava leis que proibiam os judeus de frequentarem certos locais, perseguiam eles, onde os judeus tinham que fugir para outros países de novo, onde eles dizimaram milhares de judeus, desde bebês até idosos. Mulheres judias que sofreram abusos inimagináveis. E como a história não conta essa parte, ela simplesmente decide ignorá-la, esquecendo-la e contando só a parte boa da história. A escrita do autor, ela é uma escrita poética, o que faz com que o livro seja muito mais doloroso de ser lido e ao mesmo tempo seja um livro fácil, fluido de ser lido. É cruel, é doloroso, é sanguinário, é uma escrita bem realista. O autor, ele não minimiza nada, ele mostra as coisas como realmente foram, de maneira cruel e crua. Assim, gente, é um livro maravilhoso. Entre todos os livros maravilhosos que eu li esse ano, ele facilmente está no meu top 1. Com certeza foi um 5 estrelas favorito e assim, eu vou levar esse livro para toda a minha vida. Bom, chega de intensidade, né? Com o final desse livro, eu fui ler, eu estava bem presa na história. Então eu fui ler algo mais técnico, mais racional, e eu li A Revolução do Brand, da Anna Couto. É um livro que fala sobre negócios, sobre marketing. É um livro bem didático, onde ele estuda exatamente isso, a evolução que um brand, o marketing ha tido ao longo dos anos, o modo como as pessoas se comunicam para vender mais ou não, a relação entre consumidor e produtor, entre clientes e empresas, entre patrão e empregado. A arte de criar conexões e vender as suas ideias e como isso evoluiu e impactou ao longo dos anos, mudando a percepção que nós temos do mundo. Eu fiz algumas anotações que vou ler aqui para vocês, que são pontos para serem discutidos mesmo. Por exemplo, sobre a empresa. Quando nós vamos criar uma empresa, quais são as coisas principais em que devemos pensar? Qual é a visão e a missão da empresa? Como nós vamos fazer para vender mais de maneira ética que envolva todos os funcionários da empresa? Para construir um bom branding, que é a estrutura do negócio, precisa envolver não somente os líderes da empresa, precisa envolver todo mundo, porque todo mundo vai trabalhar em função disso de uma maneira ou de outra. Por exemplo, devemos de analisar o que a empresa faz, como ela faz, por que ela faz e para que ela faz isso que ela faz. A relação do produtor e consumidor, né? A empresa e o produtor,
Os clientes são o consumidor final. Todo o time, toda a empresa, todas as pessoas, elas devem estar alinhadas a esse mesmo propósito. E a estratégia da organização deve ser feita em conjunto, independente da função de cada um. Aí, uma frase que ela fala que é muito importante é que as pessoas elas vão olhar a partir da visão da sua empresa. Qual é a visão que você vende? Qual é a visão e a missão da sua empresa? O que você vai fazer com isso? É um livro bem interessante e bem importante de ser lido, porém eu tenho algumas ressalvas à relação dele. Primeiro que eu dei 3 estrelas para essa história. Eu dei 3 estrelas pelo conteúdo. O livro eu senti durante a leitura, porque eu li e também escutei o audiolivro, que eu senti que ele se estende muito. Ele é um livro repetitivo. Até os 50% da leitura, ele é maravilhoso. Depois dos 50%, eu senti que a autora ela repetia as mesmas coisas. E isso me incomodou porque eu falei assim, mas ela já falou isso. Ela está repetindo de novo. Poderia ter tido menos páginas do que já teve, o que é algo triste, porque a primeira metade é realmente muito boa, vale a pena ser lido. No final eu dei 3 estrelas, o que é uma nota muito boa. E fala sobre um assunto relevante, sobre o branding, sobre a evolução da história, sobre vender. Nós sabemos que hoje em dia tudo é vendas. Tudo é vendas. As pessoas estão constantemente vendendo ou comprando algo, estão constantemente produzindo. Também temos essa conexão de status quando você compra certos tipos de coisas. No final, é um livro que vale muito a pena ser lido e eu recomendo também. Eu finalizei o meu mês lendo um clássico, gente. É o primeiro clássico que eu leio esse ano, eu acho. E foi um livro que eu tinha começado a ler alguns anos atrás e eu abandonei. Não sei por que abandonei, porque simplesmente virou um dos meus favoritos e eu já quero ler todos os outros livros do autor. E eu estou falando de Um Conto de Natal do Charles Dickens. Gente, a experiência de você ouvir o audiobook, incrível. Assim, é uma experiência sensorial incrível. E eu vou começar falando uma frase que eu refleti e eu tirei essa frase do meu cérebro, que basicamente resume a história, que diz assim: às vezes nós separamos as pessoas com nossas atitudes, mesmo sem perceber. Às vezes, nós tomamos ações que machucam as pessoas ao nosso redor, as pessoas com quem nós mais nos importamos. No livro, nós vamos conhecer a história do Scrooge, um homem rico, avarento, que só pensa em si mesmo, é uma pessoa que é narcisista, é uma pessoa má e que odeia o Natal. No livro, ele vai receber a visita de 3 espíritos natalinos. Durante toda a história, nós vamos conhecer como esses 3 espíritos vão mudar a vida dele. É o espírito do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. É como se cada Natal tem um espírito responsável. E vai mostrar o que as ações dele vão acarretando ao longo da sua vida. E o que poderia ter sido se ele tivesse tomado uma ação diferente. E isso vai transformá-lo de uma maneira tão diferente e tão impactante que ele vai mudar. E de uma pessoa má, egoísta, egocêntrica, que só pensa em si mesma, ele vai se tornar uma pessoa bondosa, que vai
Não somente usar o seu dinheiro para o seu próprio bem, mas também que vai ajudar outras pessoas, vai mudar a história dessa cidade, já que a história se passa numa cidadezinha do interior. Fala sobre as escolhas que fazemos na nossa vida e sobre o que realmente importa nela. Que o que realmente importa no final de tudo não é o dinheiro, não é a fama, não é um status social que nós possamos alcançar. O que importa, na verdade, são as pessoas e as pessoas que nos rodeiam. São elas as que fazem a diferença na nossa vida. E que de nada adianta você ter um monte de dinheiro se no final, quando você morrer, ninguém vai chorar por você. Ninguém vai sentir a sua falta. É um personagem avarento e egoísta sendo transformado em uma pessoa gentil, bondosa, que cuida dos outros, que ajuda os outros sem querer nada em troca. É um livro incrível, de novo é aquilo. Tudo o que eu falar para vocês pode ser um spoiler, mas é uma história que vale a pena ser lida. É que nem o Pequeno Príncipe. Serve tanto para crianças, para mostrarmos o verdadeiro valor da vida, tanto para adolescentes como para adultos e idosos. Em cada etapa que você ler, vai te trazer um ensinamento totalmente diferente. É uma leitura que é para você se permitir e fazer ela de maneira lenta, não devorando o livro, analisando o que o autor ele quer falar com isso que ele nos está mostrando, sobre o verdadeiro significado da vida, da nossa vida, da relação com as pessoas e sobre o Natal. O Natal, ele não é o Papai Noel, ele não é comer chocolate, nem comer peru, nem ouvir músicas natalinas, nem festa, nem ho ho ho. O verdadeiro significado do Natal são as relações interpessoais. O verdadeiro significado do Natal é Jesus Cristo. O Natal, ele celebra Jesus, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que ele é 100% homem e 100% Deus, que nasceu em Belém, na Judeia, lá em Israel, que veio para dar sua vida por nós, para nos salvar. Não é Maria quem vai nos salvar, nem os apóstolos. E isso aqui não está sendo uma indireta para nenhuma religião. Até porque a religião, ela não salva. O que salva, na verdade, é você acreditar em Jesus, o Filho de Deus, reconhecê-lo. Reconhecê-lo é você verbalizá-lo como seu único e suficiente Salvador. Você fazer a confissão de fé, que você se arrepende dos seus pecados, e a partir disso você vai descer nas águas do batismo e você vai seguir os 10 mandamentos, que são as leis que regem a nossa vida. Que é não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, que é nada mais e nada menos do que você falar mal dos outros às suas costas, difamando, falando mentiras e coisas que não são realidade. É sobre você realmente, tá? Realmente não fingir, estender a mão ao seu próximo sem esperar nada em troca. Os 10 mandamentos são os princípios éticos e morais que devem reger a nossa vida. Que se não seguirmos elas, gente, todas as leis que existem no mundo se resumem nelas. Ao você segui-las, você vai estar cumprindo suas outras leis, que são: não terás deuses além de Deus, não farás imagem ou escultura que sobre deuses e os adorarás, estátuas. Não dirás o nome de Deus em vão. Isso é algo
que nós temos o costume de fazer muito, gente, isso é perigoso e é um pecado bem grave. Por exemplo, ai, você tropeçar e falar, meu Deus, tropecei. Que é também guardar o sábado para santificar. O sábado, ele é o dia do Senhor, não somente o domingo. Honrar, respeitar, cuidar os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai. Não matar, não cometer adultério, que é traição. Na Bíblia fala que o homem, tanto homem como mulher, que comete traição, ele corrompe a sua alma. Ao corromper a nossa alma, é uma destruição que ela acontece de dentro para fora e ela vai acontecendo devagar. É como se imagina gusanos, vermes comendo você. Literalmente é isso. Metaforicamente falando, é claro. Não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Não cobiçar é você desejar as coisas do outro ao ponto de você desejar que, como você não tem isso, não querer que o outro tenha também. Bom, meus amores, esse foi tudo pelo vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar, de comentar, né, o que você gostou, o que você quer ver no canal. E eu termino o vídeo por aqui mesmo e deixando uma frase de reflexão para vocês. Em João 3,16, a Bíblia vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele creia, confessá-lo e se batizar e seguir os 10 mandamentos, tenha a vida eterna. Depois dessa vida que nós morremos, existe sim uma segunda vida que é a vida verdadeira, que é a eternidade, que é onde você vai dependendo das suas ações e se você reconheceu a Deus e se batizou e seguiu os mandamentos ou não, vai decidir para onde você vai ir, tá? Não a todo mundo não vai para o céu. Essa ideia, essa ideologia que algumas pessoas têm dizimado para confundir as outras pessoas que não conhecem a Deus, é errada, tá? Para confundir o pensamento. Existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual e a mente é o campo de batalha. Para você ir para o céu, você precisa reconhecer a Deus, seguir os mandamentos, fazer o bem e ser fiel a Deus sem ter outros deuses até o fim. Senão, você vai para o inferno. O inferno e o lago do fogo é um lago de fogo. Você não vai morrer. As pessoas, depois que partimos dessa vida, nós não morremos. Nós somos transformados, temos um novo corpo e, dependendo das nossas ações, vamos para o céu ou para o inferno. No céu é alegria, a vida toda, a eternidade. No inferno é o sofrimento eterno, onde você vai se lembrar das suas ações que você fez no mundo, aqui na terra, e vai falar: meu Deus, como foi? Por que eu não segui esse conselho quando essa menina me disse no vídeo dela que eu assisti? Por que eu não reconheci a Deus como meu único e suficiente Salvador? E você vai se lembrar, e aí você não vai ter mais saída, e vai ser pela eternidade inteira, por toda a sua vida, sofrimento atrás de sofrimento. Vão querer morrer e não vão conseguir. E também na Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, porque para Deus todo mundo está vivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te espero no próximo. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar e de me seguir para mais vídeos, dicas e vídeos sobre o que você quiser ver. É só deixar nos comentários aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo para vocês. Tchau!